E aí a gente tem a combinação das memórias, memória RAM integrado aqui no chip, o que é bacana porque acabou, agora é 16 GB ou 32 GB, não vai ter mais notebook com 8 GB. E esses notebooks com chips Lunar Lake, eles vão trazer uma opção de eficiência energética para quem não conseguiu se adaptar aos notebooks com Snapdragon. Vamos tirar aqui a tampa dele. De agulha, olha o tamanho dessa bateria. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de novidade quentinha aqui no Loop Infinito. Temos aqui na bancada o primeiro notebook com os novos chips aí da Intel Lunar Lake. Aqui nós temos um Core Ultra 7 e o grande diferencial desse notebook é justamente esse chip aqui que traz uma arquitetura diferente. Esse é o primeiro chip da Intel para notebooks que é um System on a Chip. Inclusive aqui dá para ver, ó, nesse modelo, a memória RAM, que fica na própria, não na própria CPU, né? Porque aqui está tudo, aqui está a CPU, a GPU, controladores e por aí vai. Mas é tudo unificado e otimizado para a gente ter uma eficiência energética que teoricamente deveria chegar próximo aí dos Snapdragons, que a gente tem visto aí com uma excelente autonomia de bateria nesse mercado. Mas será que chega lá? Hoje a gente vai conhecer, não vamos testar, mas eu vou trazer já alguns resultados de uns primeiros testes. Esse ZenBook S14 acabou de ser lançado aqui no Brasil, o evento acabou de rolar hoje e bora conhecer com mais detalhes o que essa máquina tem para oferecer. Já tem alguns meses que eu publiquei um vídeo aqui no canal com o seguinte título: Não compre um notebook agora, que foi quando eu conheci o chip Lunar Lake da Intel e a gente já sabia que os chips Snapdragon também estavam por vir. Por que eu fiz esse vídeo com esse título? Porque eu acho que aquele não era o momento. Agora é o momento para você comprar um notebook, porque nós temos opções mais eficientes no mercado. São notebooks Windows de várias fabricantes com chip Snapdragon que traz muita eficiência e mais autonomia de bateria. São notebooks que com facilidade a bateria dura aí mais de 10 horas de uso, né? Claro que depende do que você vai fazer, mas uma média, quando a gente testa, a gente consegue tirar mais de 10 horas de uso, exceto quando é um tablet ou um formato mais compacto, né? Diferenciado, mas o notebook tá bem legal. E agora nós temos aí os Lunar Lake da Intel, que também estão com essa promessa de muita eficiência, trazendo, é claro, mais desempenho ainda do que a geração anterior. Então agora é o momento para investir num notebook como esse. Não que esse seja o cara, tá? Eu vou contar aqui um pouco dos primeiros testes e um pouco dessa máquina, mas você que escolhe, você que avalia, até porque é um investimento alto. Muita gente sempre fala nesse tipo de vídeo: nossa, mas notebook custa mais de 10 mil reais, por esse preço eu compro um notebook gamer. Pois é, mas um notebook gamer não é fininho, não é leve e você não leva na mochila para trabalhar e passa horas com ele fora da tomada. Essa é a ideia dessas máquinas, que já foram chamadas de Ultrabooks e por aí vai, né? São máquinas leves, com a bateria que vai durar quase o dia todo, ou nesse caso aqui, né, nessa geração que a gente está vendo aqui no final do ano, os notebooks aí com Snapdragon, até os com Ryzen AI também tão bacana, e Lunar Lake trazendo aí uma autonomia que você não precisa ficar com um carregador para lá e para cá, similar ao que os usuários de Macs já vêm experimentando aí desde o MacBook Air M1. Nos MacBooks com Apple Silicon a gente já comprovou o quão bom é a arquitetura ARM quando a gente fala de eficiência, mas a Intel diz que não. A Intel diz que não é a arquitetura ARM, é o desenho do chip, é o SoC, o System on a Chip. Por isso que a gente tem aqui o primeiro SoC X86, um System on a Chip com a arquitetura X86. E aí a gente tem a combinação das memórias, memória RAM integrado aqui no chip, o que é bacana porque acabou, agora é 16 GB ou 32 GB, não vai ter mais notebook com 8 GB com esse chip, né? Não, porque a memória tá aqui no próprio chip. E a gente tem várias melhorias internas e otimizações para ter mais eficiência energética. Então, por exemplo, não tem mais Hyperthreading. Hyperthreading morreu, aquela história de um núcleo físico vira 2 núcleos lógicos, né? 2 linhas de processamento por núcleo, não tem mais, mas ainda assim, mesmo com uma contagem final de threads menor, a Intel promete mais desempenho. Então, é uma geração bem empolgante, eu quero testar outra
outra coisa que eu acho bacana nesses chips é o desempenho gráfico. A nova geração aqui da Intel HD Graphics, não, já foi. Intel Arc, essa nova geração promete um ganho aí considerável de mais de 50% de desempenho e também é um primeiro momento que a gente consegue jogar num notebook que não tem uma placa de vídeo dedicada com mais desempenho, né? Vários jogos aqui rodam a 60 quadros por segundo ou mais, claro que não os jogos mais pesados, mas também vou mostrar um pouquinho disso daqui a pouco. Então é um lançamento bem interessante, uma pena que o preço ainda é meio complicado, né? O ZenBook S14, ele está chegando aqui no Brasil oficialmente custando R$13 mil. E o que nós temos por este valor? Bom, você tem essa tecnologia em primeira mão, né? Você compra no lançamento, você é entusiasta e quer ter logo de cara. Mas vale a pena? Bom, o chip ele está de fato mais eficiente. Já deu para perceber que a máquina no geral, né, nos primeiros usos que eu fiz aqui, ela é muito gostosinha de usar, porque ela é mais silenciosa, não esquenta tanto nas tarefas no dia a dia e a bateria parece durar sim bastante, né? Então nós estamos falando aqui de um notebook que traz uma tela de 14 polegadas e esses notebooks com chips Lunar Lake, eles vão trazer uma opção de eficiência energética para quem não conseguiu se adaptar aos notebooks com Snapdragon, por conta aí da emulação, né? A gente tem o Windows 11 ARM, que roda numa arquitetura diferenciada, e se o aplicativo não está otimizado, ele vai fazer uma emulação em tempo real que, em 90% das vezes, vai funcionar muito bem, e eu tive ótimas experiências com isso. Mas às vezes não vai, nem abrir o programa, ou vai rodar com desempenho prejudicado, por conta desse processo aí de emulação. Então aqui, tudo vai rodar nativamente, essa é a vantagem da Intel hoje, né? Como o Windows está e como o mercado de desenvolvimento para o Windows está com 99% do desenvolvimento focado em x86. Talvez daqui a alguns anos isso mude, né? No mundo da Apple já mudou, mas aí a Apple forçou todo mundo a mudar e a gente não tem esse nível de influência de nenhuma fabricante, de nenhuma marca no mundo dos PCs. O mundo dos PCs é mais vida louca, né? Então é isso. Bora falar dessa máquina agora. E nesse notebook aqui que a gente recebeu para testar, nós temos o Core Ultra 7 258V. Lembrando que existem versões desse notebook ao redor do mundo que trazem um Core Ultra 7 mais potente, que é o 288V. Mas essa que está sendo comercializada aqui é com o 258V, que traz 4 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência. E essa contagem de núcleos, né, ele é octa-core, é para todos os chips da série Lunar Lake. Por enquanto, a Intel está padronizando isso, então Core Ultra 5 são 8 núcleos, Core Ultra 9 também são 8 núcleos e sem o Hyper-Threading, apenas um total aí de 8 threads, mas são novos núcleos, então tem várias melhorias no desenho do chip, instruções por ciclo e por aí vai, que garantem um desempenho melhor em relação à geração anterior, e isso eu já consegui comprovar, daqui a pouco eu mostro para vocês. Memória também, ó, 32 GB nesse modelo aqui, agora a Intel controla a memória, então ou é 16 GB ou é 32 GB. Acabou! Notebook com 8 GB a partir aí do Lunar Lake. Nós temos aqui o SSD, esse carinha aqui vem com um SSD de 1 TB. Nós temos o Wi-Fi 7 aqui também. E a NPU, então aqui a gente também tem uma NPU mais potente em relação aí à geração anterior, né? A NPU do Meteor Lake, né, o Intel Core Ultra série 100, a geração anterior era fraquinha, era 13 TOPS. E aqui essa NPU entrega 48 TOPS, 3 TOPS a mais do que a NPU do Snapdragon X, X Elite, X Plus e por aí vai. Mas no total, considerando aí a GPU, a Intel promete 120 TOPS de poder de processamento aí para inteligência artificial. Então ele supera nesse ponto aí os Snapdragon da série X, né, que o grande diferencial foi realmente o processamento de inteligência artificial, que criou essa padronização para os notebooks de Copilot Plus PC, e a Intel ficou de fora, mas agora eles estão dentro disso também, tanto é que a gente tem aqui a tecla dedicada para o Copilot aqui no teclado, se eu apertar ela lá, já abre aqui o Copilot com algumas daquelas funcionalidades de inteligência artificial. Então é isso que nós temos aqui. Por fim, a GPU integrada é a nova aí, Intel Arc, essa daqui é a 140V com 16 GB de memória, porém essa memória é compartilhada, né? A memória RAM do próprio chip, é tudo no sistema on a chip compartilhado. Mas aqui a gente tem uma promessa legal, hein? De um acréscimo de desempenho de 50% em média, e eu já consegui comprovar também que tá bem legal, inclusive para jogar. Agora vamos voltar um pouquinho e falar sobre o design dessa máquina, né? A gente tá falando muito do hardware dela, mas o notebook, ele é pequeno, compacto e muito leve. Esse notebook ele pesa 1,2 kg, então é quase 1 kg só aqui,
Ele é super leve, tanto é que, ó, consigo jogar ele para cima e pegar numa boa. Esse cara é muito levinho. É o tipo de notebook que você nem sente muito peso na mochila. E ele também é bem fininho. Aqui, ó, no ponto mais fino, ele tem 1,2 centímetro de espessura. E aí aqui na parte mais cheinha, 1,3 centímetro de espessura. Então é uma máquina leve e muito fácil de você transportar por aí. A gente tem aqui na tampa superior aquele acabamento que virou a nova identidade visual aí da ASUS, né? Esse triângulo aí da linha ZenBook. Aqui no cantinho está escrito ASUS ZenBook também, com um acabamento bem estiloso mesmo. Achei muito bonito, né? A gente tem esse cinza aqui. E ele é todo de alumínio. Na verdade é o Ceraluminum, né? Uma mistureba aí de cerâmica com alumínio que eles fizeram, mas você tem uma sensação de uma máquina bem sólida com alumínio. O corpo aqui, ó, a parte de dentro, né, nós temos aqui o teclado retroiluminado, também é todo de alumínio, trackpad com um tamanho bacana, e aqui na parte traseira a gente tem também a tampa dele com acabamento de alumínio. Agora, um dos pontos mais fortes desse notebook é a tela. As telas OLED que a ASUS vem colocando aí nos ZenBooks e até mesmo em alguns VivoBooks tem uma ótima qualidade. E assim, OLED é OLED, né? Cores vivas, contraste infinito, e aqui nós temos 14 polegadas de tela com uma resolução de 2880 por 1800 pixels e um refresh rate de 120 Hz fixo. Uma qualidade bem bacana e um brilho legal também, ó. Se eu colocar no talo aqui, dá até uma estourada aqui na nossa gravação. Eu gostei bastante da qualidade dessa tela e nós também temos nessa tela sensibilidade ao toque, né? A gente sabe que ajuda na hora que você está trabalhando, interagindo com o conteúdo, né? Um acesso rápido, ainda mais quando você não tem um mouse, é prático trabalhar aí com uma tela sensível ao toque. E o ângulo de inclinação, como vocês viram agora, ó, ele é até generoso, né? Chega até aqui, não sei exatamente quantos graus são, mas se aqui é 180, aqui deve estar uns 150, 170, não sei, tô chutando também, né? Cadê o esquadro aí? Enfim, não é 180 graus, mas você tem aí um bom ângulo. E aliás, ele passa naquele teste de você abrir aqui a tela sem a máquina se mexer. Ah, passou lá. Sem levantar a parte da frente. É assim que você sabe que o design foi bem feito. Com um dedinho só, você puxa aqui e vem tudo, não vem a tampa junto. Agora bora fazer um testezinho aqui na webcam integrada dele. E esse é um vídeo gerado direto pela câmera do ZenBook S14, olha aí, tô aqui no estúdio, ele tá com uma imagem legal, não é a melhor webcam que a gente já testou no notebook, mas assim, as câmeras que estão vindo com essas máquinas com NPU, elas trazem algumas otimizações aqui do Windows, ó. Então a gente tem recursos como, por exemplo, ó, o contato visual aqui, ó. Aí agora, mesmo eu olhando para baixo, ele tá botando meu olho para a câmera e os efeitos de fundo também, ó, pra gente dar um desfoque meio retrato aqui em tempo real, que é uma qualidade legal, né? E aí, deixa eu ver aqui no... Ah lá, agora a NPU começou a trabalhar. Então, olha só, esse é o efeito aqui com o desfoque aí de fundo, até que tá fazendo um desfoque ok, né, para uma reunião virtual é bacana, às vezes demora um pouquinho para compensar aqui a luz. E aí nesse momento, ó, a NPU aqui da máquina começou a trabalhar um pouquinho, ó. Então ela trabalhou ali para fazer o desfoquezinho e aí parou. Então é o uso aí da inteligência artificial para esse tipo de tarefa, né? Eu acho que câmera é o que todo mundo usa, filtro em reunião e por aí vai. Vê se o som dele é bom. O som dele, porém, não me agradou muito. Ele tem um volume legal, mas eu senti que ele distorce um pouco quando está no máximo. Falta grave, eu não sei, pareceu meio desbalanceado. Mas parte disso pode ser por causa dessa história dos falantes estarem aqui na parte de baixo. Então você depende de uma boa superfície para refletir as ondas sonoras e aí chegar aqui pelos lados. Eu não gosto de notebook que faz isso, porque se você usar no colo, né, você põe ali, o tecido da sua calça já vai atrapalhar na acústica, porque vai absorver mais as ondas sonoras e vai voltar menos áudio para você. Então, eu sempre prefiro optar por notebooks que tem as caixas de som, idealmente aqui dos lados, para quem gosta de uma experiência sonora legal. Mas a gente sabe que hoje em dia todo mundo acaba usando fone de ouvido mesmo, né? Então, é que o áudio do MacBook Pro, ele me estragou. E vamos falar agora sobre o teclado desse notebook. Um teclado com um tamanho bacana. Aqui a gente tem todo um acabamento de alumínio na tampa e as teclas têm uma pintura, né, um acabamento que combina
com isso também. Aqui eu tenho um problema com o design da ASUS, que ultimamente eles vêm colocando esse botãozinho aqui, né, com o logo que vai aí nos ZenBooks, que não é um botão, mas ele é muito convidativo. Eu acho que aqui eles têm um acerto e um erro nesse cantinho aqui. Isso daqui toda hora eu aperto achando que é um botão de ligar, o botão de desligar, né, sei lá, isso aqui podia estar no centro, né. Aliás, isso aqui não é som, tá, é só uma passagem de ar aqui nessa furação toda. Mas isso aqui podia estar aqui no meio, para eu não me equivocar toda vez, que acontece com frequência. Agora, isso aqui eu acho que é um acerto, colocar o botão de força antes do delete aqui no teclado, porque aí evita que você desligue o computador acidentalmente quando você for apagar alguma coisa. Então, é isso. Esse negocinho aqui, ó, podia estar aqui no meio, tá? Para mim seria legal. Fora isso, um teclado muito bom. Destaques aqui, né? A retroiluminação dele eu achei bem forte, o LED aqui do teclado, achei bem iluminado mesmo. E a gente tem a tecla Copilot aqui também, que já puxa aí o Copilot no Windows 11. Então esse é um Copilot Plus PC. O teclado aqui tem um tamanho legal, a fileirinha aqui de F1 a F12 e algumas teclas adicionais é menorzinha. E você pode alternar aqui, ó, de uma forma rápida entre ou teclas de função ou as teclas que controlam aqui volume, brilho do teclado, brilho da tela. Tem aqui, ó, tá na moda isso agora, né? F8 virou a tecla de emoji, para você puxar aqui o menu de emojis no Windows. F11, Forever Alone aqui, esquecido no churrasco, não tem nada. E F12 puxa um menu da ASUS, que é o My ASUS. E é nesse menu que você vai ter aí informações sobre o seu notebook. Então aqui você consegue monitorar aí as principais características dessa máquina, ajustar algumas configurações e se precisar acionar a garantia, você vai por aqui. Por fim, nós temos aí esse trackpad que tem um tamanho bacana. Aqui a ASUS está de parabéns porque eles aproveitaram 100% do espaço do teclado aqui até a base, ele quase encosta aqui nessa área menor. Então realmente é um trackpad que aproveita muito bem o espaço. Eu gostei bastante, bem responsivo, suporta múltiplos gestos e por aí vai. Nada a reclamar em termos de teclado e trackpad. Só esse login aqui que eu aperto o tempo todo. Inclusive nesse trackpad, assim como outros notebooks recentes aí da ASUS, a gente tem um controle aqui, ó, na lateral. Então aqui eu estou aumentando o brilho, aqui eu abaixo o brilho. E aqui, ó, mesma coisa, porém com o volume. E aí aqui em cima você vai ter um rolamento também, dependendo aí do conteúdo. É legal que você tem quando você se acostuma a usar isso daqui, é uma mão na roda. Eu não tive nenhuma dificuldade com esse tipo de controle aqui. Depois você aprende que você tem que colocar o dedo no meio aqui, entre o trackpad e a tampa do notebook, aí ele funciona muito bem. Se você só vier aqui para o canto, às vezes você não vai conseguir usar, mas você tem que se habituar a usar esse controle. Felizmente não é uma besteirinha que vai embora num próximo notebook da ASUS, né? Eles estão colocando isso em todas as máquinas, então acho que veio para ficar. Ao contrário de outras coisas que a gente já veio no passado, como uma tela no lugar do trackpad. Eu achava legal, mas não pegou. Agora, quando a gente pega um notebook da ASUS, tem sempre aquela questão da quantidade de adesivos na caranga. Então nós temos aqui Intel Core Ultra 7 Evo Edition, né, que é essa edição Evo, a certificação Evo da Intel, que garante que ele vai ter uma autonomia de bateria legal, que ele vai ter um desempenho bacana, que ele vai acordar rápido quando você abre a tampa. São vários pré-requisitos aí para ter essa certificação. Aí a gente tem dois adesivos aqui altamente questionáveis. Pelo amor de Deus, quem é que em 2024 ainda me coloca adesivo da Energy Star? Energy Star. Isso aqui é 1990, cara. Você ligava o computador e pá, passava uma estrela assim. Energy Star, tudo verde, aquele LED no monitor CRT. E HDMI, cara. Pô, High Definition Multimedia Interface. Para que botar um adesivo de HDMI? O da Garantia Brasil, eu acho que ele é o mais escandaloso aqui. Mas esse adesivo, ele é um serviço. Isso eu acho legal. Porque assim, imagina que você tem um amigo, uma amiga, alguém na família que comprou um notebook e não é tão ligado no mundo da tecnologia. Meu, deu problema no notebook, tem um telefone aqui, né? Claro que podia estar na parte traseira, mas eu acho legal esse adesivo. Ele poderia ser bem menor, porém, ele poderia ser um QR Code, sei lá, suporte QR Code. E aqui atrás tem o bônus, o selão da Anatel, também podia ser menor esse adesivo aí, né? Esse aqui não tira não, esse deixa, se você viajar lá para o exterior, é assim que você comprova que você comprou ele aqui. Na verdade, uma nota fiscal resolve, né? Mas é bom ter o selinho aí da Anatel. Tem fiscal que, né, gosta de implicar, eu sei. E antes da gente falar da parte interna desse notebook, que ó, muito bonitinho, gostei bastante dele, é um investimento, né, também, o preço é alto. A gente vai falar aqui das conectividades, e aqui do lado, já que tem um adesivão de HDMI, tem uma porta HDMI full,
Também temos portas Thunderbolt ou USB 4 com 40 gigabits de banda. São duas delas que combinam vários protocolos. Então é Thunderbolt 4, é USB 4, é DisplayPort, carrega o notebook e por aí vai. Temos também aqui um conector P2 unificado para fone de ouvido e microfone. E do outro lado, a compatibilidade, o legado, nós temos aí uma única porta USB tipo A. E a cor dessa porta aqui nos faz pensar num primeiro momento que ela é USB 2.0, mas ela é uma porta com 10 gigabits. Está escrito aqui, ó, bem pequenininho do lado. Isso eu acho maravilhoso, eu acho que devia se tornar um padrão. Ao invés do consórcio do USB ficar fazendo confusão, vocês viram a última confusão? Eles estão fazendo um padrão que chama USB 4 2.0. USB 4 tudo junto, espaço 2.0. Ô, pariu, cara. Agora vamos ver como é que está o design interno desse notebook, para ver o que dá para mexer aqui. Bom, memória RAM já era soldada na placa, agora tá aqui, ó, soldada no chip. Então, memória RAM não dá para mexer, eu acho que é só o SSD, mas vamos ver. Vamos tirar aqui a tampa dele. De agulha, olha o tamanho dessa bateria. É mais de 50% aqui da área interna desse notebook. Uma bateria generosa, hein? De 72 Wh. Você investir nessa máquina aqui, você está comprando uma bateria com o notebook. Então a gente vê todos os componentes ficando cada vez menores, né? A gente tem mais dissipador também aí do que silício nesse sistema. E aí a gente consegue ver aqui a distribuição desses componentes internos. Inclusive, nós temos um chicletinho térmico aqui no SSD, ó, vou tirar ele aqui rapidinho. Um SSD aqui da Western Digital, um slot NVMe aqui M.2 e a dissipação desse SSD usa a tampa, ó. Então essa é a tampa dele aqui, que tem estrutura de alumínio. O SSD tá até marcado aqui que ele faz um contato aqui, então aqui a gente vai sentir na parte externa um calorzinho do SSD também, mas é uma ideia bacana, né? O SSD ele não esquenta tanto assim como a CPU, né? Então, a menos que você esteja minerando chia nele, aí é outra história. E nós temos esse sistema duplo aqui no cooler, né? Então, o chip ele tá bem aqui no centro. Se eu tirar esse dissipador, vai dar para ver aqui, ó, esse carinha aqui que fica bem aqui nessa parte central, inclusive dá até para ver a bordinha da memória dele ali do lado, e aí dissipa aqui para esses dois fãs que jogam para fora, né? Um pouquinho maior e esse aqui um pouco menor. A gente tem aqui a anteninha do Wi-Fi, dá para ver ela conectando nesse minúsculo chip aqui também. E no geral tá tudo mais compacto, né? Porque o controlador de memória, por exemplo, que era externo, agora está no próprio chip. Os módulos de memória estão no próprio chip. Então vai tudo ficando menor, dando espaço a uma bateria maior. Aliás, uma bateria de 72 Wh numa máquina de 14 polegadas é bacana. Geralmente é 50, 60, 72 Wh é um tamanho considerável. Vemos aqui também os falantes, né, dos lados aqui da bateria, que jogam aí o som para baixo, e eu acho que é isso. Esse é o ZenBook S14 por dentro. Então, chip Lunar Lake e uma bateria gigante dessas jogam a minha expectativa da autonomia lá em cima. Será que vai ser correspondido? Não sei. Agora que eu tô vendo que nós temos a furação aqui dos fãs e uma fitona aqui no dedo. Isso aqui não é meu dedo não, viu? Já tava assim, já tava com essa marcona aqui. Olha lá, a fitona tampando. Não sei se será melhor sem. Bom, eu não sou um engenheiro taiwanês, né? O que eu vou falar aqui? Sou um engenheiro de achismo. E por fim, experiência de uso. Como é usar um notebook com Lunar Lake? Num primeiro momento, a minha experiência é próxima de um notebook com Snapdragon. A gente tem uma autonomia de bateria melhorada, a bateria dura mais. Você não sente a máquina fazendo barulho o tempo todo. Meteor Lake, às vezes eu não estou fazendo nada, de repente começa a ventoinha. Agora aqui, Lunar Lake, não, tá bem melhor essa questão, a máquina esquenta menos também, e eu vou demonstrar isso daqui agora na prática, né? Vamos fazer um testezinho rápido aqui, rodando um benchmark e monitorando a temperatura. Então coloquei para rodar aqui um Cinebench R23, agora eu estou estressando no talo aqui a CPU, ela está rodando aí, aqui está reportando uns 3 GHz, e a temperatura, ó, ela está muito comportada e o notebook não está fazendo muito barulho. Qualquer notebook com Meteor Lake, com a geração anterior, que a gente abre um Cinebench, vai rapidinho para 90 graus e faz muito barulho.
Não é que não está fazendo barulho. Eu estou sentindo aqui um pouquinho a ventoinha girando, mas não é aquele barulho alto que chega a incomodar, né? Então é muito comportado a gente estar aqui em 70 graus durante o teste, com a CPU sendo usada 100%. Claro que aqui a gente está fora da tomada, né? A gente está usando na bateria, como um notebook, né? Não ficar preso na tomada o dia todo. Mas a configuração de desempenho dessa máquina está no modo de alto desempenho, não estou no modo de eficiência agora. Então é um resultado que assim, é uma primeira impressão muito positiva em termos de eficiência e gestão térmica. Agora, como essa máquina fica no quesito benchmarks, né, no quesito testes? Esse vídeo é mais um hands-on, ele não é uma análise, porque eu tive pouquíssimo tempo com essa máquina. Eu tive menos de um dia para testar, para conhecer. Então é mais um hands-on, minhas primeiras impressões, que estão sendo, na maioria, positivas, exceto pelo preço, né? O preço é sempre um ponto negativo aqui. Mas eu vou trazer alguns resultados aqui para vocês de alguns testes que a gente já fez. Nesses primeiros testes com o Lunar Lake, nós comparamos aí também com o Meteor Lake, no caso um Core Ultra 7155H e também o Snapdragon X Plus e o X Elite. No Cinebench R24, que é a versão mais atual aí desse benchmark, quando a gente olha os resultados do Single Core, eles estão próximos. A Intel leva a melhor com 115 pontos, uma melhoria em relação aos 84 pontos da geração anterior, e também um pouquinho melhor do que os 107 e 108 dos Snapdragons X. Mas quando a gente fala de multicore, sim, melhorou em relação à geração anterior, a gente tem uma pontuação mais alta, porém quando a gente compara com o Snapdragon X Elite, o desempenho, eu até assustei com esse gráfico aqui, o desempenho está quase na metade. E isso provavelmente se dá aí pela contagem de núcleos, a gente está falando de um chip octa-core contra um chip dodeca-core, com 12 núcleos. Então ele tem 50% a mais de núcleos, o que ajuda nesse processamento multicore. Agora, quando o papo é desempenho gráfico, aí o Lunar Lake ganha disparado, não só da geração anterior, Meteor Lake, como também dos dois Snapdragons, como estamos vendo aqui nesse teste do DaVinci Resolve. E na versão 19 nós temos otimização também para chips ARM, então aqui a gente está vendo o Snapdragon rodando nativamente esse programa no Windows ARM, e com a Intel Arc a gente chega num resultado consideravelmente mais alto em termos de quadros por segundo na hora de renderizar vídeos. E seguindo essa mesma lógica, também vemos um desempenho muito mais alto em jogos. Dessa vez nós rodamos os jogos aí em Full HD com as configurações no mínimo e no CS2 passamos de 100 quadros por segundo, enquanto os outros chips ficam ali entre 50 a 60 quadros por segundo. Então aqui é um exemplo de um jogo que a gente poderia melhorar um pouco as configurações gráficas, ele ainda estaria bem jogável mesmo sem uma GPU dedicada. Testamos também o GTA V e aqui o mesmo resultado. E esse é um jogo que acaba pesando mais na emulação para os Snapdragons. Até mesmo Meteor Lake ganhava do Snapdragon X e do X Elite, e aqui a gente vê Lunar Lake elevando ainda mais essa distância. A gente também testou o Cyberpunk, só que ele não roda direito nos Snapdragons, para a gente tirar aí um resultado de benchmark. Mas comparando aqui com a geração anterior, com tudo no mínimo em Full HD, no Core Ultra 7155H, 31 quadros por segundo aí em média, e agora no Lunar Lake, no 285V, a gente tem aí 44 quadros por segundo. Um aumento de quase 50% no desempenho, que foi justamente o que a Intel prometeu para essa geração. E com relação à temperatura durante esses testes, no Cinebench R24, em especial no multicore que estressa ao máximo a CPU, a gente vê que a geração anterior, Meteor Lake, tinha um sério problema de thermal throttling, ela superaquecia e reduzia um pouco o desempenho. Isso não aconteceu durante os nossos testes com o Lunar Lake, ele ainda é mais quentinho do que os Snapdragons, mas não sofre de thermal throttling, pelo menos nesse ZenBook S14. E vemos um teste similar no comportamento durante o render no DaVinci Resolve e, como a gente viu, o Snapdragon às vezes ele leva melhor. Mas quando a gente fala de Snapdragon, a gente precisa considerar a compatibilidade, porque se um aplicativo ele é emulado, esse número cai e a gente acaba perdendo o desempenho ou às vezes nem conseguindo rodar ou trabalhar. E assim, eu falo isso com peso no coração, porque eu gosto muito do Snapdragon e eu quero que os chips ARM dê certo. Eu acho que esse é o caminho aí, mas a gente precisa de otimização de software de desenvolvedores que a gente não tem. Então o Lunar Lake ele acaba sendo uma aposta mais segura para quem está buscando eficiência, porque você vai ter aí essa compatibilidade, vai rodar de tudo que já rodava nos outros notebooks normais. Mas se tudo que você quer rodar, roda no Snapdragon, talvez ele seja uma escolha melhor. Porém, quando a gente fala de desempenho gráfico, como vocês viram, a Intel Arc dá um c... na Adreno.
Não tem nem o que falar. A gente roda alguns testes de jogos e no Snapdragon não só a GPU ela é mais fraca, como ainda rola todo esse processo de emulação que consome muito desempenho, né? Então acaba sendo mais fraco de fato. É o que eu falei no vídeo que eu testei aí, os Snapdragons, né? Eu fico feliz só de conseguir rodar os jogos, né? Num desempenho melhor, quem sabe no futuro, um jogo otimizado. Só existe um jogo otimizado, que é o World of Warcraft, né? Não tem nenhum outro jogo nativo Windows para ARM, exceto aqueles de Android ou aqueles joguinhos simples. Estou falando de jogos de PC mesmo. E aí chegamos no ponto que eu sei que todos vocês querem saber, que é a bateria. Como é que fica a autonomia de bateria nessa máquina? Eu já vi testes que passam de 15 horas. Porém, o primeiro teste que eu fiz eu não consegui replicar. A gente não chegou em 10 horas de reprodução de vídeo em 4K nessa máquina. Mas eu preciso validar esses testes e ainda não deu tempo. Um dia só com o computador não é o suficiente. Existe uma expectativa, pelo que eu estou vendo, que ele esteja no mesmo nível dos Snapdragon ou até mesmo supere, dependendo do caso. Tá? Essa é a minha expectativa. Mas eu não consegui chegar nisso ainda. Nos meus primeiros testes o Snapdragon ainda está na frente. Eu não tenho os números exatos ainda porque eu preciso validar. Eu cheguei aí em alguns resultados, eu tenho aqui alguns gráficos, mas eu não vou mostrar eles nesse vídeo, porque esse vídeo é um primeiro contato com essa máquina, eu não estou testando há uma semana, eu não tenho os dados mais consolidados, então eu não quero criar uma falsa expectativa ou passar alguma informação errada aqui no vídeo. Então isso eu vou ficar devendo, mas assim que a gente tiver aí algumas informações, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo como um comentário fixado, né? Assim que a gente validar alguns testes de bateria. Então é isso que eu tinha para comentar sobre esse notebook, né? A primeira máquina aí com o chip Lunar Lake que acaba de chegar no mercado brasileiro. Por isso que eu falei lá atrás, lá em junho, falei, não compra um notebook agora, porque agora temos opções com Snapdragon, com Intel Lunar Lake e também com o Ryzen AI, que eu ainda não tive a oportunidade de testar aqui, mas também é uma escolha bacana. É que a AMD ela tem uma parcela menor de mercado em notebook aqui no Brasil, né? A gente sabe disso, mas eu quero trazer também uma máquina aí com esse chip. Também vou trazer uma outra máquina da ASUS em breve aqui, um VivoBook S15 com o Snapdragon X Elite, que eu já gravei esse vídeo, mas ele ainda não ficou pronto. Então é isso, galera, isso que eu tinha para falar aí para vocês sobre essa máquina. Curtiu? Deixa o link aí na descrição com mais informações e comenta aí também o que você achou. Eu acho legal, quero testar mais. Eu fico até com dó de publicar esse vídeo sem trazer os testes de bateria que eu sei que vocês queriam, mas calma, deixa eu testar direitinho, depois a gente comenta aqui no canal. Curtiu esse vídeo? Deixa o seu like, se inscreve aqui também e a gente se vê em breve. Valeu, galera, e até a próxima!